O senso comum diz que para vencer uma partida de Magic você deve ser veloz. O jogo de cartas criado por Richard Garfield pode ser descrito como uma corrida, onde ambos os jogadores estão competindo para ver quem consegue zerar a vida de seu oponente primeiro. Sim, Magic, o jogo antiquado, lançado em 1993, repleto de burocracias e regras metódicas para se jogar, é um jogo repleto de velocidade. E, frequentemente, pode ter associado a ele o adjetivo frenético. Eis talvez uma das maiores dicotomias do Magic. Eu ainda me lembro de quando estava no ensino médio. Eu fui assistir uma demonstração de uma aula de xadrez e algum professor estava tentando ensinar como um peão pode capturar o outro apenas por passar por ele. O nome da jogada era Captura en passant. Ela permite que você capture o peão adversário quando ele avança 2 casas, passando por uma que está sob a guarda de um peão seu, como se ele tivesse parado na metade do caminho. Eu lembro desse professor falando isso, entusiasmado e explicando o porquê de o xadrez ser o jogo mais rápido do mundo. O argumento dele partia do ponto de que xadrez é um jogo de simulação de guerra. Um jogo que evoluiu durante a história da humanidade, mas que em sua origem servia para simular de maneira lúdica conflitos armados em grandes escalas. E como em toda a simulação, as coisas devem ser simplificadas. Movimentar uma única peça, de acordo com aquele professor, era como movimentar um batalhão inteiro. Centenas de indivíduos e por grandes distâncias. Toda essa movimentação grandiosa se resumia a um instante no xadrez. O que na vida real levaria dias, talvez meses, dentro do jogo era feito em questão de uma fração de segundos. E isso, aos olhos daquele professor, garantia para o xadrez o título de jogo mais rápido do mundo. Ele usou o exemplo da captura en passant porque ela demonstra uma emboscada. Algo como você traçou uma rota e estava movimentando suas tropas por uma longa distância, porém na metade do caminho uma das tropas inimigas interceptou você. A ideia que ele estava tentando passar era de que em uma simples jogada, como movimentar o peão por 2 casas no início do jogo, na verdade havia uma série de passos, dos quais cada passo tinha um peso e uma consequência. Quando você abre o jogo com o peão se movendo 2 casas para frente, isso demonstra que ele não pulou simplesmente essas casas. A gente tem essa ideia que as peças do jogo simplesmente se transportam para onde elas são movidas, mas acho que isso demonstra que, na verdade, elas se locomovem por todo o caminho, tal qual tropas no campo de batalha e tal qual tropas no campo de batalha, isso é um processo lento e custoso. E os processos lentos e custosos devem ser abstraídos para fazerem parte de uma simulação. Nenhum jogo funcionaria direito se você precisasse de semanas e hectares de terra para poder jogar ele. Esse professor advogava que a forma como o xadrez faz essas abstrações, como ele possibilita todos esses processos em um microcosmos, de maneira com que você pudesse movimentar exércitos sem nem mesmo sair da sua sala de estar, isso séculos antes de qualquer ideia de televisão ou computador viesse o mundo, tudo isso garantia ao jogo o título de mais rápido do mundo. Toda a história da humanidade condensada em partidas de 30 a 40 minutos. Claro, é argumentável que as informações que aquele professor trouxe nessa aula não sejam nem um pouco exatas, ou com algum embasamento científico, e eu não vou nem entrar no mérito do quanto a minha memória preservou os fatos corretamente. Mas eu lembro que na ocasião um amigo perguntou algo sobre como aquela lógica poderia ser aplicada a outros jogos, como Age of Empires, por exemplo. O que talvez poderia refutar a teoria de que o xadrez seria o jogo mais rápido. E eu entendo o que ele quis dizer com isso. Nesse ponto, talvez a gente deveria definir velocidade. Velocidade na física é uma grandeza vetorial que mede a rapidez com que um objeto se desloca no espaço em relação ao tempo. Ou seja, ela é a razão entre a distância que você percorreu pelo tempo que você demorou para percorrer aquela distância. No senso comum, seria o mesmo, a razão entre o tempo que você demora para fazer algo e a execução desse algo. Na ideia do meu antigo professor, a tal da velocidade do xadrez se daria em razão do tempo simulado e o tempo real em uma partida de xadrez. Falando de maneira mais exata, talvez meu amigo estivesse certo em dizer que Age of Empires é um jogo mais rápido. Porém, é claro para mim que o professor não estava se apegando aos conceitos da física e matemática, mas sim uma visão mais poética do jogo.
Quando eu quero dizer sobre velocidade nos jogos, eu posso estar me referindo a diversos fatores. Eu posso estar me referindo a um jogo frenético como Doom, ou um jogo com duração curta, tipo Minit, ou um jogo otimizado que rode em qualquer máquina sem telas de loading praticamente. Essa palavra é capaz de assumir diferentes sentidos para diferentes jogos e até mesmo de sentidos com diferentes conotações. Por exemplo, quando meu professor declarou que xadrez seria o jogo mais rápido do mundo, ele estava sendo mais poético do que qualquer coisa. Ele não estava apenas fazendo uma declaração sobre a mecânica do xadrez, mas também sobre a importância histórica. Não só isso, mas também sobre a importância que esse jogo tinha na vida daquele homem. E é mais ou menos isso que eu estou tentando fazer aqui, uma declaração sobre o sentimento de jogar Magic igual ao que eu assistia esse professor fazendo anos e anos atrás. Porém, eu não posso me inspirar muito naquela aula, já que xadrez e Magic são jogos diferentes, e essas diferenças são significativas. Diferente do Magic, o xadrez é um jogo de informação perfeita. O que significa que todas as jogadas e ações do seu adversário são de seu conhecimento, e vice-versa. Quando um jogo de xadrez começa, antes da primeira peça ser movida, ele se encontra em um estado idêntico a todos os outros jogos, e você possui as exatas mesmas possibilidades de jogadas que eu ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Porém, Magic adicionou elementos diferentes dentro do universo do seu jogo. Ele adicionou aleatoriedade e uma pluralidade de peças de jogo, ou as cartas no caso. Existem infinitas combinações possíveis de cartas arranjadas em inúmeros baralhos diferentes, e eu não digo que isso torne o jogo em algo mais complexo que xadrez, mas eu me arrisco em dizer que ele é definitivamente um jogo mais caótico. Para conter tanto caos é necessário um conjunto robusto de regras. Um fato curioso, você pode baixar o PDF com as regras de Magic no site da Wizards e no período em que esse vídeo está sendo gravado, elas dão cerca de umas 300 páginas. É incrível, eu sei. Mas o fato é que regras complexas, PDFs e juízes passam um ar meio que de burocracia, que é quase que o oposto da ideia de velocidade que eu estava falando no começo do vídeo. Mas tal qual o xadrez e sua captura en passant, existe uma velocidade inerente e abstrata dentro desse jogo burocrático. E para falar sobre ela, eu gostaria de trazer essa cena. Você provavelmente já testemunhou uma cena dessas, onde o personagem é tão rápido que o inimigo não percebe quando é cortado, e só percebe que morreu quando a espada está sendo embainhada. Esse tipo de cena é um trope muito presente em animes e mangás, e é chamado de casualidade atrasada. Ele explora a diferença entre a velocidade da ação e a nossa capacidade de perceber ela acontecendo. A ideia é que a nossa mente e corpo não conseguem processar a velocidade do golpe e demoram até sentir a materialidade da coisa. Como o processo de dar o golpe é extremamente rápido, a gente abstrai ele e fica só com o resultado final. Pensando nesse clichê, me parece que é necessário uma camada de abstração para poder atingir certas velocidades. Isso me faz pensar novamente em xadrez, ou pelo menos na concepção que eu tenho de xadrez, em como as jogadas são arquitetadas e realizadas. Eu acho que a percepção mais comum é que uma jogada começa assim que um jogador segura uma peça e termina quando ele movimenta essa peça de uma casa para outra. Porém, não seria esse só o fim da jogada? Assim como a pessoa sendo cortada apenas quando a espada é embainhada, o momento em que a peça se move é somente aquilo que conseguimos captar de uma jogada. Eu penso em como a jogada começa minutos antes, no processo de planejamento, de traçar uma estratégia e mapear cada ação. São camadas de pensamentos e raciocínio para a execução mecânica acontecer em uma fração de segundo. Um ponto importante de se dizer é que, de acordo com Albert Einstein e a lei da relatividade, a velocidade varia conforme seu observador. E eu acho que isso vale tanto para a física quanto para os jogos, ou pelo menos no que nos interessa aqui. Velocidade, então, se torna uma questão de percepção,
o que simplifica um pouco as coisas e, de certa forma, valida o ponto poético do meu professor de uma forma abstrata, obviamente. Em Magic existem muitos cenários que usam de abstração para produzir velocidade. Eu vou pegar de exemplo uma jogada comum, acertar o oponente com um raio na cara. Além disso, ser uma declaração que você planeja ganhar a corrida da maneira mais rápida possível, assim como no xadrez, essa jogada envolve diversos passos, cada um deles com suas consequências e com seus pesos. É comum que o termo velocidade seja associado com o tempo de conjuração das mágicas. Mágicas que podem ser jogadas com velocidade de feitiço devem ser jogadas em seu turno e somente quando a pilha estiver vazia. Mágicas instantâneas ou com flash não precisam seguir essas regras, porém todos os jogadores só podem tomar ações dentro do jogo a partir do momento em que eles possuem a prioridade. Prioridade é a posição de quem está executando alguma ação na mesa. Existem ações que passam ela para os outros jogadores, como por exemplo conjurar uma criatura ou passar as fases do turno. Quando você conjura um raio na cara do seu oponente, todas essas regras são checadas e devem ser obedecidas, embora não seja exatamente assim que jogar Magic nos é ensinado. O que eu vou falar aqui, obviamente, vem muito da minha experiência com o jogo, mas até aí todo esse vídeo é totalmente subjetivo. Não se enganem, não existe nenhum ponto nesse canal, apenas um sonho febril de uma mente perturbada. Mas, na minha percepção, quando você está começando a aprender a jogar Magic, aquele seu amigo que te levou para uma biqueira de papel mágico, que é claramente uma má influência e possivelmente o exato tipo de pessoa que a sua mãe se referia quando dizia para não se misturar com pessoas ruins. Enfim, quando esse seu amigo está te ensinando a jogar Magic, uma das principais coisas que ele vai te ensinar é que no Magic você pode responder coisas, tomar ações em respostas a ações dos seus adversários. Se a amostra grátis da droga te pegar e você seguir jogando e aprendendo mais sobre o jogo, em algum momento você vai se deparar com o conceito de pilha e prioridade. Caso a sua alma esteja perdida e você já não tenha mais salvação, você vai acabar aprendendo sobre coisas como camadas e ordem de aplicações de efeito. Tipo de coisa que, pra ser bem honesto, eu não faço muita ideia de como funcionam direito. Enfim, Magic é um jogo meio maluco, se você parar pra pensar. Afinal, o jogo tem mais de 30 anos, muitas mecânicas já foram implementadas nele, e se você levar em conta os formatos eternos, ou seja, que permitem quase todos os tipos de cartas desses 30 anos, se você levar em conta esses formatos, é difícil não imaginar que a coisa toda é que nem um castelo de cartas, se sustentando por um capricho do destino, ou pelo cuidado exagerado de quem está montando ele, sempre fazendo os mínimos movimentos para a coisa toda não cair, sempre tomando cuidado na hora de colocar a próxima carta, sempre devagar, com calma. Mas as coisas não são exatamente assim, já que às vezes pode ser que alguém só chegue e arremesse uma carta no estilo Gambit, esperando que ela pare de pé em uma posição perfeita no castelo e BUM! E por mais que esse comentário pareça ácido demais e uma crítica, eu só estou dizendo que pessoas erram. Acontece. E também porque esse castelo é um tanto mais sólido do que parece. Eu sou um tanto fascinado pelo conjunto de regras de Magic, em como são complexas e densas, mas como que também permitem uma compreensão intuitiva a um nível básico. Uma vez eu vi alguém falando que ler o efeito de uma carta de Magic é quase como ler um trecho de código de programação. Você lê ele por blocos, seguindo sempre a lógica condicional que guia o fluxo de execução, sempre seguindo uma lógica matemática. E eu consigo claramente ver isso enquanto eu jogo. Tanto que eu posso dizer sem medo nenhum que Magic é um jogo robusto e antiquado. Magic é de certa forma um jogo denso e pesado, dois adjetivos que são antônimos a veloz. Porém, algum sino pode soar dentro da sua cabeça quando eu digo isso, algo do tipo, eu entendo o que esse cara tá falando, mas por algum motivo eu não concordo. E é aí que entra a questão de profundidade, game design e percepção. Existe uma interface com a qual o jogador interage com o sistema de Magic. Essa interface é projetada para ser o mais intuitiva possível, ela é como se fosse os menus e controles de um videogame. Em suma, são as ferramentas que você tem para interagir com o mundo que lhe é apresentado. Só que, ao contrário de um videogame, em Magic o próprio jogo é a interface. Você não tem menu, controle ou teclado. A única forma de interagir com o jogo não é outra senão jogar o próprio jogo.
E com isso eu quero dizer que você não interage com um PDF de mais de 300 páginas de regras. Você interage com o jogo que foi construído em cima dessas regras. Jogar Magic é uma experiência diferente de conhecer Magic. Por mais que o jogo seja burocrático e etc, isso não se traduz um para um quando você joga ele. Pensar em um calhamaço de regras e assumir que Magic é um jogo lento pode acabar sendo um engano. Existem formas de falar sobre o que seria velocidade em Magic. De uma maneira mais crua, poderíamos dizer que seria o tempo que você leva para jogar o seu turno, ou até mesmo o tempo que é preciso para a partida acabar. E, claro, isso não estaria errado. Você poderia dizer que um jogo que acabou no turno 1 foi um jogo rápido? Eu acredito que sim. Eu estava pesquisando sobre jogos rápidos e eu encontrei essa história do Sahar, um pro player israelo-americano no GP Seattle. Sahar estava jogando com um deck chamado Death and Tax, um deck que usa criaturas com efeitos de stacks para controlar o jogo e ao mesmo tempo colocar um clock em seu oponente. O seu oponente estava jogando de Show and Tell, um deck que busca colocar criaturas gigantes e poderosas no campo de batalha sem pagar os seus custos de mana. As chances de Sahar eram boas, principalmente se levarmos em consideração as opções que ele tinha no sideboard, que tornavam o jogo favorável a ele. No primeiro jogo, Shahar teve que moligar 5, a mão que ele escolheu manter era uma mão sem terrenos, e a sua esperança em desenvolver seu plano de jogo era baseado em comprar uma unidade de terreno e utilizar um Aether Vial para colocar criaturas em campo. O oponente dele começa o jogo fazendo uma ilha e conjurando Gitaxian Probe. Ao ver a carta, na hora, Shahar imaginou que seu oponente estava jogando de Delver. Ele imediatamente concedeu o jogo para impedir a resolução da Gitaxian Probe e negar qualquer tipo de informação ao seu oponente, o que facilitaria as coisas para o seu segundo jogo após o sideboard. Porém, como eu disse, o seu oponente estava jogando de Sneak and Tell e não de Delver. Devido à sua dedução precipitada, Shahar perdeu o segundo jogo, um matchup que era favorável com o sideboard correto. Eu li essa história no Reddit com um usuário brincando que esse foi o jogo mais rápido que ele viu na vida, já que em um turno o jogador conseguiu perder 2 jogos ao mesmo tempo. De uma maneira irônica, eu acho que esse cenário acabou quebrando algumas leis da física. Também é possível pensar velocidade a partir dos elementos que modificam a duração da partida. Ações que tentam encurtar o jogo ou prolongar ele. Se formos falar disso, 2 formatos não podem deixar de ser citados, o Vintage e o Commander. O Vintage por ser um formato legado, com poucas restrições e banimentos, ou seja, um formato onde você pode encontrar os decks feitos com as cartas mais poderosas do jogo. E devido ao seu power level, os jogos naturalmente tendem a ser mais curtos. É como usar uma bomba para se livrar de uma formiga. Com certeza é mais rápido que um chinelo, embora exista efeitos colaterais. Existia uma piada que no Vintage o early game era embaralhar o deck, o mid game era decidir os mulligans e o end game seriam os primeiros 2 turnos. O Commander, por sua vez, pode ser visto como o oposto disso. Como ele é um formato multiplayer, mais voltado para o lado social do jogo, existe um certo incentivo para prolongar a partida e a interação com seus amigos. É um formato que incentiva ideias exuberantes e pausas para conversas. Outro elemento do jogo que não pode ser deixado de mencionar são os decks agressivos. Decks que buscam reduzir a vida de seu oponente de forma mais rápida possível, queimando todos os recursos disponíveis para isso, sem se importar com as consequências. O arquétipo Burn traz velocidade por sua simplicidade. Se são 20 pontos de vida, então 21 pontos de dano com certeza fecham a conta. Acelerar em um jogo de Magic também pode ser entendido como acelerar recursos. Cartas como Sol Ring e Dark Ritual te colocam turnos à frente dos seus oponentes, avançando o status do seu campo. Todos são aspectos válidos e importantes do jogo, mas não são exatamente eles que me vêm à mente quando o assunto é velocidade em Magic. Se fosse para dar a minha resposta e esculpir um argumento tal qual o meu antigo professor, eu diria que o que dá velocidade para o jogo é movimento. Na vida real, velocidade está relacionada com o tempo que você demora para fazer um movimento. Quanto mais rápido você for, mais cedo você termina de se mover. Porém, quanto maior é o movimento, mais tempo você leva, a não ser que você vá mais rápido. E com movimento dentro de Magic eu quero dizer ações que movam ou que alterem o status do jogo, mais especificamente que avancem o status quo da partida. Quando eu penso em jogos velozes de Magic, eu não consigo deixar de pensar nos jogos que fogem da regra.
Jogos que com certeza passaram do quarto turno, mas que ficaram vivos na minha memória. Jogos que, sem sombra de dúvidas, não se enquadram no termo monótono, mesmo que tenham durado mais de 1 hora. A diferença entre esses jogos e os outros jogos com a mesma duração, mas que pareciam mais uma visita ao purgatório do que uma reunião com amigos, onde tudo que você podia fazer na maioria do tempo é ficar repensando as suas ações e erros na vida, é com certeza a forma como o jogo se movia em direção a um desfecho. No eixo de direção, podemos dizer que se mover em favor da trajetória é ir em direção ao final do jogo, e tudo que contribui para isso é uma força que acelera a partida. Movimentos retrógrados são aqueles que tentam ir contra essa trajetória, e portanto são forças que tentam diminuir a velocidade do jogo. Ambas as forças são essenciais em uma partida, e é possível descrever os jogos de Magic como um duelo entre essas forças, de maneira como em diferentes momentos do jogo, cada uma delas beneficia diferentes tipos de decks e jogadores. Em resumo, você sabe aquela velha história de como o tempo se move devagar quando você está no trabalho ou estudando, mas paradoxalmente o tempo corre quando você está se divertindo com os amigos? O que me dá essa ideia de velocidade em Magic seria a nossa percepção, ou melhor, as coisas que fazem a nossa percepção de tempo voar. As interações que mantêm o jogo vivo e avançando, os gestos que espantam tédio e fazem me lembrar a diferença entre eu e jogadores que sabem o que estão fazendo, lanes que entram viradas, já conjurando mágicas, turnos em que entramos com uma rota traçada e travada, possibilitando assim só o ato de acelerar. Esse vídeo era originalmente para ser lançado na época do lançamento de Aether Drift, e o que inspirou a criação dele era originalmente o lançamento da mecânica de velocidade. Velocidade é um status que cada jogador tem. Ao baixar uma carta com aqueçam seus motores, sua velocidade se torna 1. Toda vez que o oponente perder vida durante o seu turno, se sua velocidade for menor que 4, você adiciona 1 à sua velocidade. Você só pode fazer isso uma vez por turno. O que significa que, a partir do momento que você usou uma carta com aqueçam seus motores, você vai levar no mínimo mais 2 turnos para alcançar a velocidade máxima. Eu não tenho uma opinião formada sobre a mecânica, e apesar dos jogadores terem apontado a ironia de que a mecânica de velocidade era, teoricamente, lenta demais para ver jogo, eu ainda nutro uma pequena simpatia por essa mecânica. Ela tenta incentivar o jogador a colocar um clock no jogo, uma espécie de tutorial de como tentar impor ritmo. É como se a Wizards estivesse dizendo que se você causar dano constantemente ao seu oponente, você consequentemente está avançando o jogo, acelerando e adicionando velocidade a ele. E essa é uma ideia da qual eu compactuo. Por fim, velocidade é a razão entre tempo e distância. Ela varia de acordo com o observador. Velocidade é a razão entre a percepção de tempo de um jogador e a distância que foi percorrida em direção ao final do jogo. O observador, e aqui seria o indivíduo que está vivenciando essa velocidade, ele pode se encontrar em diversos lugares e tempos da partida, e isso influencia sua percepção. Velocidade é tudo aquilo que move o jogo até mais próximo do seu fim. Cada ponto de vida perdido, cada carta comprada, cada nova criatura que representa uma ameaça. Velocidade é tudo aquilo que permite sair do lugar. É cada peça do jogo que te força a se perguntar, tá, como eu lido com isso? Se eu não conseguir uma resposta em alguns turnos, eu vou perder o jogo. Velocidade não são exatamente relâmpagos e goblins, mas sim aquilo que eles representam. Isso é o que dá velocidade em Magic the Gathering, pelo menos pra mim. Bom, eu não sei se você chegou até aqui, mas obrigado caso você tenha chegado no fim do vídeo. Caso você tenha gostado, comente, faça aquelas outras coisas que ajudam o vídeo. Eu acho que talvez eu tenha conseguido ofender uma boa gama de pessoas aí, desde pessoas que entendem muito de Magic, de física ou de xadrez. Juro que não foi minha intenção. Como eu disse, é só um vídeo com ideias. E é isso.